Hi guys! Happy 2020! Primeiro vídeo do ano! Oi pessoal, feliz 2020! É o primeiro vídeo do ano e é a primeira vez que eu não estou gravando à noite. Gente, eu resolvi gravar esse vídeo no início do ano pra gente começar 2020 de pé direito. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre comunicação. A gente sabe que comunicação não é somente as palavras que saem da nossa boca. Quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de vários fatores, né? Um deles que é muito importante e às vezes mais importante do que as palavras que a gente realmente fala é a nossa linguagem corporal. Linguagem corporal envolve então aí a postura, expressões faciais. A gente também, quando fala de comunicação, existem outros fatores como o tom da nossa voz, as pausas que a gente faz, a entonação. Tudo isso vai comunicar antes mesmo da gente falar se a gente está disposto ou não a se comunicar, se a gente está feliz de estar ali, se nós estamos satisfeitos. A gente demonstra através disso tudo se nós estamos seguros ou inseguros. E tudo isso vai ter um impacto muito grande na nossa comunicação, em inglês também, tá? Então por isso que eu tô falando isso tudo. Porque muitas vezes o que nos impede de falar inglês não são fatores tão técnicos, de vocabulário, de montar frases, estruturas gramaticais, se você sabe ou não. Por isso quero falar sobre isso hoje. Eu vou te perguntar então, você acha possível que um aluno que está no nível básico, tem poucas palavras, pouco vocabulário ainda e sabe montar estruturas simples, pode ser um bom comunicador? Pergunta número 2. É possível um aluno que já está estudando há 4, 5, 6 anos, sabe muitas palavras, sabe montar estruturas gramaticais mais complexas, ser um comunicador ruim? É claro que sim, né? A gente sabe que sim e sim para as duas perguntas. E para ilustrar isso para vocês e como isso tem tudo a ver com o aprendizado de inglês, eu vou contar algo que aconteceu comigo, uma experiência minha mesmo, tá bom? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 13 anos. Eu sempre fui muito tímida, mas nessa época que eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei mais tímida ainda, por diversos fatores. Primeiramente por causa da idade mesmo, a gente está tentando ali, né, se enturmar e ser aceito pela turma, pelas pessoas. Porém, nesse período que eu tava aí tentando me encontrar e ser aceita, eu tive uma grande mudança na minha vida, mudei de país e então sofri um pouquinho de choque cultural, diversas coisas influenciaram para que eu ficasse muito mais insegura. Então isso teve um impacto gigantesco no meu aprendizado de inglês. Então, eu já havia feito um curso básico aqui no Brasil, então eu tinha um pouquinho, bem básico, mas eu tinha um pouquinho de vocabulário, eu sabia montar estruturas simples. Porém, fiquei muito insegura quando eu cheguei lá. E por outro lado, vou falar sobre a minha irmã, que também tinha um inglês muito básico quando chegou lá. Porém, ela teve uma experiência mais positiva quando ela chegou lá, porque ela estava super animada para aprender inglês, então ela se jogava mesmo em todas as oportunidades que ela tinha para aprender. Então, quando alguém via que a gente era de fora e queria vir conversar com a gente, a primeira pergunta que eles faziam era o famoso Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? E aí, para ilustrar que todos esses outros fatores da comunicação são importantes, quando chegavam pra mim, a primeira coisa que eu fazia, gente, era me retrair, assim. Isso era algo que eu fazia sem perceber, tá? Era inconsciente, mas como eu estava insegura e com medo, eu me retraía e respondia bem baixinho. Então aí vem a entonação, vem a linguagem corporal, né? Vem o tom de voz.
e falava a little bit, e nem olhava pra pessoa assim. Então eu tava comunicando antes mesmo de falar que eu não tava feliz de estar ali, eu não estava aberta pra conversar, e então ninguém vinha conversar comigo, entende? Então ali eu não tinha a oportunidade de praticar o pouco que eu sabia e assim ir melhorando a minha fluência. Por outro lado, minha irmã, que tinha o mesmo nível de inglês que eu, quando alguém chegava e perguntava, do you speak English? Qual era a resposta? Com muita segurança, ela falava, yes, I do. Segurança, com a linguagem corporal totalmente aberta para falar, tá? E, mais uma vez, com segurança e um tom de voz adequado. Yes, I do. Então, o que acontecia ali? Mesmo com pouco vocabulário, mesmo sabendo poucas estruturas, as pessoas vinham conversar com ela. Naquele momento ela praticava tudo que ela já sabia, aprendia coisas novas e melhorava a fluência dela, fazendo com que o aprendizado de inglês dela fosse muito mais rápido e muito mais prazeroso e menos dolorido do que o meu, não é mesmo? Então eu tô contando essa história pra vocês para mostrar para vocês, encorajar vocês que não importa o nível de inglês que você tenha, não é isso que vai fazer com que você seja um bom comunicador ou um mau comunicador. O que vai fazer que você se comunique bem ou mal é a postura com que você chega a essa situação, é aquilo que você pensa a respeito de si mesmo. Você pensa, nossa, uma oportunidade para praticar? Ou você pensa, nossa, tá todo mundo olhando pra mim, nossa, minha pronúncia não é boa, eu não sei as palavras, ai meu Deus do céu, eu sou péssimo em inglês, tá? E a gente faz isso sem pensar, né? Então, eu quero que vocês comecem a prestar mais atenção no que vocês pensam na hora de falar inglês, tá? Sobre vocês mesmos, o que vocês estão pensando ali? Que é uma oportunidade, que vai ser legal, ou que vai ser algo que vai te constrangir, tá? Então, primeiramente, o que você pensa a respeito de si mesmo? E, em segundo lugar, qual é a sua postura? Como você se mostra na hora que surge essa oportunidade? Você se retrai ou você está aberto a se comunicar? Você mostra que está com medo ou você mostra que você está contente de estar ali, tá bom? Então, é isso, gente. Não importa se você tem inglês básico, intermediário ou avançado, se você chega na sua situação, nessa situação onde você pode utilizar o seu inglês com segurança, você vai ter uma performance muito melhor, tá? Então, pra gente começar o ano de 2020, é essa a dica para se conhecer melhor, perceber como está sendo a sua postura ao se comunicar em inglês, tá bom? Eu espero que todos vocês consigam melhorar a comunicação durante esse ano. Continuem estudando, continuem praticando e consigam alcançar essa segurança ao falar, tá bom? Um ótimo 2020 para todos vocês. Vamos lá, partiu praticar. Practice makes perfect. Bye bye.